dá louvores sinceros a quem nos amou, adorar de coração o Supremo Senhor, e morrendo na cruz nossas almas salvou. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divino. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divino. Bom dia, que bom que você veio, que bom que você está aqui. O primeiro Natal ele foi marcado por uma série de pessoas e famílias que foram atraídos por um bebê. Um bebê que carregava uma aura diferente. Um bebê que veio, e veio por causa de mim e de você. E assim como os pastores, os magos foram atraídos por Cristo Jesus, se você está aqui hoje é porque você foi atraído por Ele. Se você está aqui hoje é porque Ele te chamou. Ele te atraiu. Um dia Ele chamou você para que você reconhecesse que a vida não é satisfatória sem Ele. Então, da mesma forma que o primeiro Natal foi Jesus atraindo uma série de pessoas, nós que estamos aqui nas vésperas do Natal, nós fomos atraídos pelo mesmo Jesus Cristo, que nos faz reconhecer que a vida não é a mesma sem Deus. E é por isso que você está aqui nessa manhã. Eu espero que o menino de Jesus, que na verdade agora é o Rei Jesus, edifique a sua vida essa manhã. Que a sua vida seja transformada por Ele. É impossível você estar diante dele e não ser transformado. Esse é o meu desejo de todo o coração. Quero ler um texto com você que se encontra em Lucas capítulo 2, versículos de 8 a 14. E a maravilha desse período é que nós relembramos uma série de textos e músicas de Natal que nos fazem entrar nessa grande expectativa do menino que nasceu. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu vou ler os versos pares e convido você a fazer a leitura dos versos ímpares. Havia pastores que estavam nos campos, próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Vamos ler juntos? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Maravilha. Toda vez que a glória de Deus é manifestada, existe paz entre os homens. Por isso que as Escrituras nos convidam tanto a glorificar a Deus, a bendizer a Deus, porque onde Deus é glorificado, existe paz. Que Deus seja glorificado aqui neste lugar. Que seu coração seja preenchido de paz, porque esse é o anúncio do Natal. Paz aos homens, a quem Deus quer bem. Deus quer o nosso bem.
Pai querido, nessa manhã nós queremos bendizer e engrandecer o seu santo nome, porque nós declaramos, Senhor, que o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansar no Senhor, e por isso nessa manhã nós estamos aqui, Senhor. Esse é tempo de descanso, esse é tempo de adoração, onde nós reconhecemos que o Senhor é Deus, nós pertencemos ao Senhor, onde nós declaramos e reconhecemos que o Senhor é a alegria, a força e a satisfação do nosso coração, e que não existe, Senhor, alegria, satisfação longe da sua presença e longe do Senhor. Louvado seja o seu nome por Cristo Jesus, que veio ao mundo, se tornou uma criança, se tornou um bebê. O Deus eterno se fez carne, se tornou uma criança, e tudo isso por causa de nós que estamos aqui, por causa do seu povo que está espalhado ao redor da terra, para que o Senhor pudesse nos reconciliar por meio do seu Filho amado Jesus Cristo, para que aqueles que estavam longe fossem trazidos para perto novamente. E louvado seja o seu nome, porque nós que estamos aqui, nós somos aqueles que foram reaproximados por meio do sacrifício de Cristo Jesus. E por isso nós queremos bendizer o Senhor, exaltar o Senhor por tão grande salvação. Exaltar o Senhor porque o céu veio à terra, Cristo veio até a terra, para nos conduzir até o céu. Cristo se fez filho do homem, para nos fazer filhos de Deus. E por isso nós te bendizemos nessa manhã, que o Senhor nos preencha com a paz, com a alegria, com a luz que vem do alto. Para que assim como aqueles pastores que foram encharcados com a alegria do Senhor, que nós nessa manhã sejamos encharcados com a sua alegria, Senhor. Para que possamos seguir adiante na jornada com coragem, com alegria, sabendo que nós somos teus e nada pode nos separar do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar? Isaías capítulo 9, versos de 1 a 2, declara o seguinte para nós. São verdades preciosas de um futuro que Isaías vê, e logo depois que ele vai dizer essas palavras, desses dois versos, ele vai fazer o anúncio do Messias,
daquele que será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas olha a promessa do que o Messias vem trazer. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulão e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Raiou uma luz. E essa é a realidade do Natal. A realidade que as Escrituras traçam acerca do nosso tempo, do nosso mundo, é que nós estamos em trevas. E quem está em trevas precisa de luz. Isaías está dizendo, mas vai raiar uma luz. Vai raiar uma luz sobre os gentios. Vai raiar uma luz sobre o mundo. E essa luz é Cristo Jesus, que ilumina toda a humanidade. João capítulo 1 vai dizer que a luz provém dele, a vida provém dele, sem ele a vida não é possível. E aquele que é a vida veio até nós e veio nos iluminar novamente. Para esse tempo de oração, de confissão, eu quero convidar você a orar silenciosamente, a reconhecer o nosso estado sem Cristo. E o nosso estado sem Cristo é de escuridão. E as Escrituras utilizam uma série de imagens para tentar expressar aquilo que nós nos tornamos. E uma dessas palavras é a escuridão. Sem Jesus Cristo, tudo é trevas. Sem Jesus Cristo, no mundo não haveria luz. Porque todas as coisas foram criadas por meio dele. A luz foi criada por meio de Cristo Jesus. As coisas existem e são palpáveis por causa de Cristo Jesus. E sem ele nós somos escuridão, somos trevas, estamos perdidos. Mas com ele nós somos iluminados. E com ele nós somos conduzidos a uma vida reta, uma vida santa, uma nova vida. Então fale com Deus, fale, Senhor, se de fato sem o Senhor a minha vida e meu coração é escuro. Mas que o Senhor venha me iluminar com o seu perdão, com a sua graça. Que o céu possa invadir meu coração nessa manhã, para que eu viva diferente. Fale com Deus. Confesse seus pecados diante dele. Quebrante seu coração. Peça para ele, Senhor, derrama sobre mim o seu perdão, a sua luz. Fale com Deus.
Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Senhor Jesus Cristo, é a sua igreja que declara que o Senhor é santo. Não há outro como o Senhor. Não há ninguém que nos ame tanto como o Senhor. E não há ninguém que nos ame tão perfeitamente como o Senhor. O Senhor é aquele que nos conhece. O Senhor é aquele que conhece as trevas mais escuras do nosso coração. E ainda assim nos ama. E ainda assim se entrega por nós. Louvado seja o seu nome, Senhor Jesus. Minha oração é que o Senhor venha e ilumine as partes mais escuras do nosso coração, para que nós sejamos santos como o Senhor é. Em teu nome nós oramos. Amém. Amém. Maravilha. Mateus 2, versículos de 9 a 12. Vamos ler juntos esse texto? Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. O que é de sensacional nesses relatos de Natal é os corações cheios de júbilo, cheios de alegria, com a presença daquele que é o próprio Deus encarnado. É isso que a presença de Deus gera. Júbilo, alegria, gratidão. E é impossível nós estarmos diante do Senhor Jesus Cristo e diante desse amor e não entregarmos nada. O convite é que para nós entreguemos a nossa vida. Parte desse reconhecimento é quando nós dedicamos ao Senhor nosso dízimo e as ofertas, reconhecendo o Senhor se fez pobre para nos enriquecer, nós só te devolvemos o que é seu. Então, se você vem preparado, você pode dedicar ao Senhor seu dízimo e sua oferta, enquanto nós cantamos mais uma canção, e eu convido você a ficar de pé. Nós vamos cantar essa canção clássica de Natal, Noite de Paz. Noite de amor.
voz essa última estrofe. Dona Palmira fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Amém, Senhor. Amém. Você pode sentar? Maravilha, gente. Nós vamos passar para a leitura do breve catecismo de Westminster. Leitura que nós temos feito todo domingo para nossa edificação. Lembrando que o breve catecismo ele é um resumo de perguntas e respostas sobre as principais doutrinas da fé cristã. Nós estamos aqui também para ser edificados por Cristo Jesus. Que nos ensina o prefácio dos 10 mandamentos. Nós vimos o prefácio dos 10 mandamentos semana passada. E o que nos ensina, então, o prefácio dos 10 mandamentos? Vamos ler juntos? O prefácio dos 10 mandamentos ensina-nos que nós temos obrigação de guardar todos os mandamentos de Deus, por ser Ele o Senhor, nosso Deus e Redentor. Que nós devemos obedecer aos mandamentos de Deus, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. E Ele nos resgatou. E Ele entrou em aliança conosco. Ele fala, faça isso e você vai viver. Você vai desfrutar de vida. E por isso que nós o obedecemos. Deixei alguns recados rapidamente para vocês. Então vai chegando o final do ano. E a agenda vai ficando mais enxuta, né? Então na terça-feira nós vamos ter o nosso último encontro de oração do ano. Depois só ano que vem. Longe, né? Só ano que vem. Tá, então, terça-feira vai ser o nosso encerramento. E quarta-feira também vai ser o encerramento do pequeno grupo este ano. Então, é a última oportunidade esse ano que você tem para participar tanto do encontro de oração quanto do pequeno grupo. Lembrando que o pequeno grupo acontece lá na casa do Rogério e da Neia. Cadê os dois? Sumiram. Foram arrebatados. Ficamos nós aqui. Tá? Nós temos estudado o livro do Apocalipse, tem sido muito bom. Então, se você quer conhecer, participe com a gente nessa quarta-feira.
E nós retomamos, então, essa agenda normal durante a semana só em fevereiro. Tá? Em janeiro vai ter um período de pausa, aí, de descanso para professores, para aqueles que nos acolhem em casa. Nós retomamos a nossa agenda em fevereiro. Tá? Lembrando também, gente, que no domingo que vem vai ser o nosso último tempo de estudo bíblico. Em janeiro nós também vamos ter um recesso e vamos ficar apenas com o culto às 10 horas. Para que isso, gente? Dar uma pausa, um descanso para os nossos professores. Muita gente da igreja viaja, então a gente vai dar um intervalo aí em janeiro. Retomamos também nosso estudo bíblico em fevereiro, onde em fevereiro, antes do carnaval, nós vamos encerrar o breve catecismo e depois vamos começar o estudo no livro de Atos, que vai ser maravilhoso. Estamos preparando um material bem bacana para vocês. Tem até professor novo, gente, qualificadíssimo. Vocês vão saber ano que vem, conhecê-lo. Tá? Então participe, gente. O tempo de estudo bíblico tem sido precioso aqui. É um tempo que você pode fazer perguntas, onde você pode tirar suas dúvidas. E aqui nós vamos tentar, na medida do possível, responder a todas elas. Tá? Lembrando o nosso... Olha aí, gente, fotinha para quem doou um panetone. Está aí a foto. Nós entregamos na Casa Esperança. Tá? Mais de uma igreja participou da arrecadação dos panetones. E deu quantos panetones, meu irmão? Mais de 100, 150 panetones. E deu para montar 2 árvores de Natal de panetone. Olha que maravilha. Então queremos agradecer a todos vocês que contribuíram, todos vocês que ofertaram panetone para a Casa Esperança. Se você ainda não conhece a Casa Esperança, conheça. É uma casa que acolhe pacientes e familiares do Hospital Evangélico Mackenzie. Tá? Então tem um espaço para o pessoal descansar, tem uma mesa para tomarem café. O pessoal que está atribulado com familiares no hospital tem esse espaço onde eles podem descansar, onde eles podem ser acolhidos, onde tem pastores disponíveis para ouvir, para aconselhar, para orar. Então, se você não conhece, vale a pena conhecer. Tá? Então, agradecimento a todos que doaram panetone. Lembrando também, gente, do nosso projeto de reforma. Nosso projeto de reforma está avançando. Quem já foi ali para os fundos já viu que a demolição começou, né? Imagem cheia de satisfação, né? Ver aquilo indo por água abaixo. E aí está o nosso projeto de reforma, o nosso sonho, que nós temos sonhado. Segundo empreiteiro, estou dizendo, cara, você tem fé, irmão. Empreiteiro é crente mesmo. Ele falou que até início de fevereiro vai estar tudo pronto. Tudo redondo. Ô glória mesmo, Palmeiras. Ô glória. Está aí o nosso sonho. E atingimos, gente, a marca de 40 mil de arrecadação. Ó. Glória a Deus. Né? Glória a Deus por todos vocês que têm ofertado, que têm sonhado, que têm orado. Atingimos a marca de 40 mil e 70%. Então, estamos chegando lá. Né? Então, nosso sonho é que, já no início do ano que vem, tenhamos um espaço novo para que nós possamos desfrutar de bons tempos de comunhão ali. Maravilha? Vamos para o nosso tempo de reflexão de hoje, então. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38, onde nós estamos conversando sobre a série de Natal enquanto o Natal não chega. Abra sua Bíblia, acompanhe conosco, Lucas 1, de 26 a 38, e já nós vamos ler o texto bíblico. Mas enquanto o Natal não chega, nós esperamos. E é curioso que o Natal, ele carrega uma grande expectativa de espera, onde todos nós estamos ansiosos para o fim do ano chegar logo, para a gente poder viajar, encontrar os familiares, onde alguns estão ansiosos para a ceia de Natal, a mulherada então fica ansiosa, né, anotando o cardápio, o que cada um vai levar, né? Esse tempo onde nós esperamos compartilhar a mesa com amigos, com familiares, o tempo onde os adultos aí aguardam a segunda parcela do 13º, né? Pagar algumas dívidas, alguns boletos atrasados. Natal, esse tempo que antecede o Natal, é um tempo de expectativa, um tempo que nos convida à espera. Só que, na vida cristã, esse período que antecede o Natal é conhecido no calendário cristão como Advento.
que igualmente é um período que nos convida à espera. O advento é esse período do ano onde nós aguardamos com grande expectativa a lembrança de um menino que veio. Mas ao mesmo tempo a expectativa de que esse menino que veio, ele voltará em glória. Esse período onde nós aguardamos com grande expectativa o Natal, é o período que nos lembra que todo cristão vive em expectativa, e vive na expectativa de Cristo Jesus rasgar os céus, e transformar todas as coisas. Por isso a vida de um cristão é uma vida de espera. A jornada de todo cristão, de todo discípulo de Jesus, de todos aqueles que decidem caminhar com Jesus, pode ser resumida numa palavrinha: espera. Que é uma palavra tão desafiadora para o nosso tempo. Espera. Num tempo onde a maioria de nós vive ansioso, vive preocupado, vive querendo as coisas para ontem. Essa palavra espera é desafiadora. Nós vamos ver que o Natal, ele é marcado pela espera. Pela expectativa de um povo que esperou milhares de anos para a vinda do Messias. E pela expectativa de um povo que aguarda, com grande expectativa, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Espera. É sobre isso que nós queremos refletir. Enquanto o Natal não chega, nós esperamos. E pelo que nós esperamos? Semana passada nós conversamos que nós estamos à espera de sentido. Todos nós estamos esperando sentido, encontrar sentido para a vida, encontrar sentido para as coisas, quando as coisas não parecem fazer sentido nenhum. A gente refletiu sobre isso a partir de um casal, Zacarias e Isabel, onde eles estavam vivendo uma situação na vida deles que não parecia fazer sentido nenhum, mas que fez sentido com a promessa do Messias. As coisas fazem sentido, as coisas ganham sentido, as coisas ganham novas cores, quando nós encontramos o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o sentido de todas as coisas. Mas hoje quero conversar com você sobre o tema Esperando a Promessa. E esse texto é a partir da história de Maria, no texto que você já abriu aí, e eu quero ler com você, eu quero convidar você à reflexão nesse texto, eu quero convidar você a ler esse texto como se fosse a primeira vez, como se fosse o primeiro contato que você tivesse com esse texto. Tente se colocar aqui no lugar de Maria, né? Tenta sentir o que ela estava sentindo. Isso é uma dica para você ler as escrituras, e principalmente narrativas, de você tentar se identificar com o personagem, tentar entender o que estava se passando com ele, para que nós possamos entender então o que Deus quer dizer para nós hoje. Diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. Vamos orar? Pai querido, nós te bendizemos
te pedimos que o Senhor fale conosco. Sabemos que o Senhor fala por meio da sua palavra. A Bíblia que o Senhor nos deixou é a palavra do Senhor. De forma que o Senhor se revela a nós por meio dela. Então venha falar conosco, Senhor. Precisamos ouvir a sua voz. Fale aos nossos corações. Não permita que essas palavras entrem por um ouvido e saiam pelo outro, mas que a sua palavra encontre habitação no nosso coração, para que nós possamos ouvir e assim praticar, e praticando, que assim possamos amar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então a história de Maria nos convida, diante da promessa de Deus, a esperar com convicção. Maria é exemplo de alguém que esperou com convicção diante das promessas de Deus. Mas quando nós falamos sobre esperar nas promessas de Deus, nós precisamos saber pelo que esperar, não é verdade? Porque a gente fala sobre as promessas de Deus, mas por quais promessas eu espero? Porque muitas vezes nós esperamos por coisas que Deus nunca prometeu. E aí está a frustração de grande parte da jornada cristã. Apostamos todas as nossas fichas em algo que Deus nunca prometeu. E aqui eu quero contar uma história para vocês. Uma história envolvendo um presbiteriano e 5 neopentecostais. Parece até piada já, né? Sabe aquelas piadas? O judeu, né, o cristão, com o padre, né? Contar uma história que eu presenciei uma vez, um presbiteriano contra 5 neopentecostais, né? Podia até colocar no YouTube essa. Certa vez, uma mulher aqui do Olaria me chamou para fazer uma visita para uma senhora. E ela era de uma igreja neopentecostal. Ela falou, não, vamos lá, né? Eu era seminarista na época ainda. Não, vamos lá fazer essa visita com a gente, né? Vai ser legal, vai ir um povo da quadrangular. Eu falei, não, beleza, vamos lá. Né? Aí fui lá, visitamos, a senhora estava com câncer em estágio avançado. O nome dela é Eliane. E o pessoal começou, não, a senhora está curada. Né? Nós declaramos a cura do Senhor sobre a sua vida. A senhora pode até abandonar o tratamento de câncer. Aí o presbiteriano olhando isso, falei, meu Jesus. Né? Primeiro, o que eu estou fazendo aqui? E segundo, o que eu faço? Né? Aí aquela senhora virou para eles e falou, olha, vocês falaram a mesma coisa para o meu marido. E ele morreu. Eles tentaram, né, encontrar um discurso ali para mudar a situação. Mas a grande questão é que muitas vezes nos prometem coisas que Deus nunca prometeu. E nós apostamos todas as nossas fichas nisso. E acabamos frustrados. Porque tem coisas que nós confiamos com todas as nossas forças que Deus nunca prometeu que Ele faria. E por isso nós precisamos saber o que Deus prometeu. O que eu posso esperar dEle? O que eu posso abraçar com toda a convicção a partir do que Ele disse? E nós precisamos saber disso. E quais as promessas, então, que Deus faz para mim e para você à luz do Novo Testamento? Você sabe quais são? Nós precisamos saber. Porque se Deus prometeu, eu digo com toda certeza, olha, abrace isso com todas as suas forças, com toda a sua convicção, porque se Deus prometeu, Ele vai fazer isso. Agora, se Ele não prometeu, não espere por isso. Ele pode vir a fazer e pode vir a não fazer. O que Deus prometeu? Ele prometeu salvação. E Ele prometeu vida eterna, para todo aquele que nele crê. Você não precisa ter dúvidas disso. Se você crê em Cristo Jesus, se você se rendeu a Ele, se você se arrependeu dos seus pecados e crê em Cristo Jesus, você tem a vida eterna. Nisso você pode agarrar com toda a convicção. De tal forma que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, que nada, absolutamente nada, pode te tirar desse amor. Pode te afastar desse amor, nada, porque Deus prometeu. Se você se rendeu a Cristo Jesus, se você crê nele de todo o seu coração, se você o segue como Senhor, você tem a vida eterna. Jesus Cristo vai dizer que você não vai perecer. Se agarre com toda a convicção nisso, porque Deus falou. E se Deus falou, você pode se agarrar com toda a convicção. Outra coisa que Deus prometeu, o seu Espírito Santo, habitando em mim, habitando em todo aquele que crê. Ele prometeu isso. O Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo é o nosso companheiro que nos consola e nos direciona.
Isso você pode agarrar com toda a convicção, a promessa do Espírito Santo que habita em você. E Ele está com você em todo o tempo, te consolando, te direcionando, te guiando, te conduzindo a toda a verdade. Ele prometeu, agarre isso com toda a convicção. Você tem o Espírito Santo. Ele habita em você. Ele te direciona, Ele te encoraja, Ele te capacita, Ele te fortalece. E isso você pode agarrar com toda a convicção. Sabe o que Deus prometeu? Deus prometeu te suprir com tudo o que é necessário. Com tudo o que é necessário. Da forma que Jesus fala, olhem para as aves do céu. Olhem para as aves do céu. Se um pai cuida delas, quanto mais vai cuidar de vocês, homens de pequena fé. Não é isso que Jesus fala? No Sermão do Monte, Mateus capítulo 6. Ele prometeu isso, que vai nos suprir com o necessário. E essa palavrinha que pega, ele prometeu nos suprir com o necessário. Nossa frustração é que a gente quer mais do que o necessário. Que ele nunca prometeu nos conceder. Ele prometeu nos conceder o necessário. Jesus fala sobre o quê? Roupas e comida. Bom, né? Todo mundo sobrevive com roupa e comida, tá bom. Isso ele prometeu, que ele vai suprir você com tudo o que é necessário, de tal forma que o salmista vai dizer que ele já foi jovem e agora é velho, mas nunca viu o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Isso ele prometeu, suprir você, cuidar de você com o necessário. Isso você pode se agarrar com toda a convicção. Não importa a situação que você está vivendo, Ele vai suprir você. Porque Ele é o bom pastor e nada nos faltará. Não nos faltará o necessário, Ele está conosco. Isso você pode agarrar com toda a convicção. Sabe o que Ele prometeu também? Estar com você. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o seu retorno. E a sua presença nos auxilia, a sua presença nos fortalece, a sua presença nos capacita a enfrentar o que for. Ele prometeu a sua presença no meio de nós, e isso é suficiente. E isso basta. De tal forma que esse é o testemunho ao longo das Escrituras de homens e mulheres declarando, eu não tenho medo porque o Senhor está comigo. Eu posso enfrentar um exército porque o Senhor está comigo. Eu posso enfrentar o que for porque o Senhor está comigo. Ele prometeu a presença dEle na sua vida. Agarre isso com toda a convicção. Ele prometeu. Sabe o que Ele prometeu? Ele prometeu que um dia Ele voltará. Ele prometeu que um dia Ele voltará em glória e que você será glorificado e transformado completamente. Onde todo o seu pecado será removido e você vai ser perfeito e você vai habitar num lugar onde não vai haver mais tristeza, nem choro, nem dor, porque nós habitaremos com Deus. Isso Ele prometeu, isso você pode esperar com toda a convicção. São essas as promessas que nós vemos nas Escrituras. Mas sabe por que nós nos frustramos? Porque nós esperamos por coisas além dessas coisas. Há quem diga que a vida com Cristo Jesus se torna mais fácil. E alguns acreditaram, não, prometeram para mim que se eu aceitasse o Senhor Jesus Cristo, a minha vida iria melhorar. Sim e não, né? A sua vida, quando você encontra Cristo Jesus, nunca mais será a mesma. Mas as circunstâncias externas a você podem piorar em muito. O testemunho daqueles que caminharam com Jesus é que eles mudaram. As circunstâncias pioraram. A vida com Jesus fica melhor? Com certeza. As circunstâncias ficam melhores? Nem sempre. Às vezes ficam bem piores. E o grande problema é que nós acreditamos nesse falso evangelho que crê em Cristo e sua vida vai ser melhor, e nós nos frustramos, porque nem sempre a vida com Jesus é fácil. Na verdade, quase nunca. Porque se você está numa batalha séria contra o pecado, contra aquilo que fere a Deus, você vai encontrar dor para sua cabeça. Não é fácil. Alguns ainda acreditam que a vida com Deus, se nós caminharmos com Deus, e se nós vivemos em fidelidade a Ele, Deus vai nos prosperar, né? Deus vai dar a casa dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos. Se eu dizimar direitinho ali, naquela campanha, né, de dízimos e ofertas da igreja, aí minha vida vai ser, né, vou virar quase um Elon Musk. Tem alguns que acreditam nisso. Não, nem sempre.
Aqueles que caminharam com Cristo Jesus com seriedade, não desfrutaram de muita prosperidade material. Você pode se lembrar de alguns nomes aí. O apóstolo Paulo é um deles, que passou fome, né? Que enfrentou nudez, que passou necessidade, que apanhou por causa de Cristo Jesus. Então veja, nós nos agarramos em coisas que Deus nunca prometeu. Mas você deve se agarrar com toda a convicção àquilo que Ele prometeu, porque se Ele prometeu, certamente Ele cumpre. Você pode se agarrar a isso sem sombra de dúvidas, com toda a convicção. Então temos que aprender a agarrar com convicção aquilo que Deus prometeu. E as promessas que Ele faz, essas promessas que eu disse aqui para você, são melhores do que qualquer bem material que você possa ter nessa realidade. Essas realidades espirituais são melhores e ultrapassam qualquer realidade desse tempo. E é essa mentalidade que nós precisamos mudar. Essas promessas que Deus faz são melhores do que qualquer outra coisa que eu e você podemos desfrutar nessa terra. A promessa da presença dEle, a promessa da provisão dEle, a promessa de vida eterna, a promessa do Espírito Santo e a promessa do seu retorno são melhores do que qualquer realidade do tempo presente. Maria é exemplo de alguém que se agarrou com convicção àquilo que Deus prometeu. Ela é o exemplo perfeito disso. Ela é alguém que quando ouve Deus falando, fala, não, é isso, bora, eu creio, eu me agarro porque Deus disse. Então veja só, no versículo 26, nós vemos o anjo Gabriel. E mais uma vez o anjo Gabriel aqui, para quem estava domingo passado, o anjo Gabriel também apareceu a Zacarias, pai de João Batista, anunciando que Isabel teria um filho na sua velhice. E agora esse mesmo anjo está aqui anunciando para Maria. Mas quando nós voltamos lá para o Antigo Testamento, foi o mesmo anjo que 400 anos antes desse relato anunciou para Daniel a vinda do Messias que haveria de vir e morrer pelo povo de Deus. Então veja só que o povo de Deus é o povo da espera. Olha quantos anos, quantos milhares de anos o povo do Antigo Testamento teve que esperar para a vinda do Messias. Nós somos o povo da espera. Gente, não tem como você ser cristão se você não sabe esperar. Porque tudo que nós fazemos é esperar a ação de Deus, a intervenção de Deus. Mas o anjo vai até Nazaré. Nós temos aí no versículo 26 o anjo vindo, né? E o anjo vindo até Nazaré, uma cidade, uma mega cidade, gente, de 200 a 400 habitantes. Pensa numa cidade populosa, agitada, né? Igual São Paulo, né? 200 a 400 habitantes, uma cidade daquele tempo insignificante. De tal forma que os fariseus, quando olham para Jesus, perguntam, será que pode vir algo bom de Nazaré? Uma cidade de 200 habitantes, uma vila, né? Nunca ouvimos sair nada de bom de lá, nenhuma pessoa importante saiu de lá, nada, ninguém. Nenhuma empresa de sucesso saiu de Nazaré. Mas, gente, foi lá que Deus escolheu alguém para ser a mãe de Jesus. E é lá que Jesus cresceu. Porque ele veio para viver em humildade. Ele teve que assumir a nossa humilhação para nos conceder a sua exaltação. Ele assume a nossa humilhação para nos conceder a sua glória. Por isso que ele vem em humildade. Por isso que Jesus nasce numa manjedoura e não num palácio. Por isso que Jesus habita em Nazaré, não em Jerusalém, que era a capital, porque ele veio em humildade. Ele se tornou pequeno, ele se humilhou. E o texto já começa nos apresentando um cenário, lá no versículo 27, de que Deus veio para complicar um pouquinho a vida de Maria. Quando a gente lê esse texto, a gente fala, não, que maravilhoso, né? Agraciada, que maravilha. Não, mas Deus veio complicar a vida de Maria. Porque o anjo apareceu, no versículo 27, para uma virgem prometida em casamento, para José, um descendente de Davi. E José, gente, apesar de nos relatos de Natal ele ficar um pouco fora de lado, dá até dó de José, né? Porque é sempre Maria, Jesus, os anjos, José fica lá, mas José é fundamental na história de salvação, porque ele é o descendente de Davi. Sem ele não daria certo o plano. Porque Jesus precisava descender de quem? De Davi.
E José era a chave fundamental nisso aí, porque Jesus ia ser considerado filho de José. Mas, gente, perceba então que Deus veio complicar a vida de Maria, porque alguém prometido em noivado naquele tempo já era considerado casado. Tanto que a separação no período de noivado era considerado divórcio naquele tempo. Agora pense uma mulher prometida em casamento parecer grávida. E explicar para José, um anjo veio, apareceu e falou que eu estou grávida. José ia virar, você está tirando com a minha cara? Né? Você acha que eu sou bobo? Né? Deus veio complicar um pouquinho a vida de Maria, porque não era nada simples a situação. Maria estava se sujeitando ao quê? A ter sua reputação manchada. Das pessoas olharem para ela e dizerem, pulou a cerca Maria, hein? E José ainda, ó. E abraçou ela ainda. A reputação manchada. Era isso que a promessa de Deus implicava para a vida dela. E no judaísmo do primeiro século, as moças eram prometidas em casamento na faixa dos 12, 13 anos de idade. Estima-se que essa era a idade de Maria. 12 anos de idade. 13 anos de idade, quando ela recebeu o anúncio desse anjo. Aí veio o anjo Gabriel e disse, se manifesta Maria chamando de agraciada, que o Senhor está com você, Maria. O Senhor está com você. Mas veja, poucos do nosso tempo acreditariam que ficar grávida aos 12, 13 anos de idade, não estando casada ainda, seria considerado uma graça de Deus, não é verdade? Imagina, quem do nosso tempo consideraria 12, 13 anos de idade grávida, não estando casada, como graça de Deus? Mas o anjo Gabriel vira para ela e fala, não, você é agraciada. O Senhor está com você. E essa promessa ia comprometer toda a vida de Maria. Gente, a promessa do Messias e a caminhada com Jesus nem sempre vai facilitar a nossa vida, pelo contrário. Às vezes vai complicar a nossa vida. Porque se você quer seguir a sério os caminhos de Jesus, você vai se encontrar em maus lençóis. Porque às vezes ser honesto no seu trabalho vai te prejudicar. Ser honesto nas suas relações vai te complicar. Não é verdade? Ainda mais no país que nós vivemos, manchado pela corrupção. Viver em honestidade vai complicar a sua vida. As pessoas vão te afastar. Fazer aquilo que é certo, seguir os preceitos de Deus vai complicar a sua vida. Você vai perder amigos. Você vai falar, cara, você não é mais o mesmo, você era mais legal antes, agora você é todo certinho. Vai complicar a sua vida. A gente acha que Jesus vai facilitar a nossa vida quando segui-lo. Vai complicar demais as coisas. Onde o apóstolo Paulo ainda vai virar para Timóteo e dizer, todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Todos aqueles. Não facilita a vida, complica a vida. Mas essa é a verdadeira graça da vida. A verdadeira graça da vida é o Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro bem da vida é o Senhor Jesus Cristo. Aquilo que você deveria almejar é o Senhor Jesus Cristo. Nessa vida você não pode almejar nada mais do que Cristo Jesus, porque Ele é a plenitude de todas as coisas. De tal forma que o apóstolo Paulo vai falar, olha, eu sou fariseu dos fariseus, eu tinha uma boa reputação, eu estudei com o cara mais crânio da minha época, mas eu considero tudo isso como esterco para conhecer Jesus. E o poder da sua ressurreição, porque não existe nada maior, nada melhor do que Cristo Jesus. Ele é a bênção da sua vida. É Ele que você tem que desejar, é Ele que você tem que almejar, é Ele que você tem que seguir. É Ele que você tem que considerar como o tesouro maior do seu coração. E você sabe que o Messias não facilitou a vida do apóstolo Paulo, pelo contrário. Mas ele fala, eu abandono tudo. Eu considero tudo como perda para alcançar o Senhor Jesus Cristo, para conhecer o poder da sua ressurreição. O bem maior das Escrituras, gente, não é o seu conforto pessoal. Não é. O bem maior das Escrituras é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo.
de tal forma que todas as dificuldades são ofuscadas diante daquele que é a luz do mundo. Todas elas. Lá no versículo 29, depois desse anúncio do anjo, nós vemos que Maria ficou perturbada, tentando entender o que aquilo significava. Por que um anjo está dizendo que eu sou agraciada e que o Senhor está comigo? Lá no versículo 30, o anjo vira para ela e fala: não tenha medo, você foi agraciada por Deus. E você foi agraciada por Deus porque o Messias vai vir ao mundo através de você. E naquele tempo existia uma grande expectativa das mulheres judias de gestarem o Messias. Essa era a grande expectativa de uma mulher. Será que eu estou grávida do Messias? E a resposta é: Maria é agraciada porque ela estava gestando o Messias. De todas as mulheres, Deus escolheu Maria, uma serva humilde, 12, 13 anos de idade, uma adolescente, que vivia em Nazaré, numa cidade rejeitada, e foi ela que foi escolhida para gestar o Messias. Não foi uma rainha que morava num palácio. Não foi uma pessoa com boas condições financeiras. Foi Maria, que morava numa vila chamada Nazaré, que ninguém sabia quem ela era. Deus a escolheu, Deus a viu e Deus a agraciou. E é curioso porque os pais eles querem dar excelentes condições para os seus filhos, não é verdade? Esse é o grande desejo dos pais, dar uma vida boa para os filhos. Mas veja que Deus não estava tão preocupado com isso. Deus escolheu uma vila de 200 habitantes, com Maria, que teria como esposo carpinteiro uma vida simples, e foi esse casal que Deus escolheu para cuidar do seu filho. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, foi educado por gente simples, para lembrar para nós do século 21, que você não precisa de muito para educar os seus filhos. O próprio Deus entregou o seu filho para uma adolescente de 12, 13 anos, e para um carpinteiro que tinha uma média de 17, 18 anos para cuidar do seu filho. Porque nós dependemos de Deus para cuidar dos nossos filhos. Você não precisa de muito para cuidar dos seus filhos. Você precisa de Deus para cuidar dos seus filhos. Depender de Deus, porque a promessa de que Ele vai suprir não é só para vocês casal, Ele também vai suprir e cuidar dos seus filhos. Essa é a confiança que nós temos. Essa é a confiança que Maria e José tinham. Quem vai cuidar de Jesus é o Pai que concedeu Ele. Quem vai zelar pelos seus filhos é o Pai que deu o seu filho a você. Confie nisso. Vocês não precisam de muito para educar os seus filhos. Seus filhos precisam de Deus, assim como vocês precisam. E olha só a promessa que o anjo faz para Maria: você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Gente, esse é o maior milagre. E esse é o maior mistério, que é o milagre da encarnação. Isso aqui é um mistério. Um mistério grandioso, um mistério que eu e você temos que admirar, contemplar. Porque aqui nós temos a promessa do Verbo eterno, por meio de quem todas as coisas foram criadas, se tornando um bebê. Você consegue conceber isso? O Verbo eterno, onde todas as coisas que nós vemos foram criadas por meio dele, se tornando uma criança. Dependendo de gente. Uma criança que depende de alguém para amamentar. Uma criança que depende de colo. Uma criança que precisa de carinho. Uma criança que precisa aprender a andar. Sim, o Verbo eterno passou por todas essas coisas. Aqui é a promessa do Deus infinito, que nem os céus e a terra podem conter, habitando no ventre de uma mulher. Isso é um mistério. Mistério. Mas sabe por que ele se tornou nessa condição? Por que ele assumiu essa condição? Ele fez isso por causa de mim e por causa de você. Para nos resgatar. Para nos reconciliar com o Pai. Para que nós pudéssemos compartilhar da mesma vida que Ele tem com o Pai.
Ele fez isso por mim e por você, e você não pode esquecer disso. Quando você lê esse relato da humilhação, e sim, é chamado da humilhação de Cristo Jesus, porque Ele abandona o céu e vem para a terra, porque Ele é o Deus infinito que se torna limitado, Ele faz isso por causa de mim e de você, e você não pode esquecer disso. Ele se humilha por causa de mim e de você. Quando Ele faz isso tendo o seu povo em mente. E parte desse povo, eu e você estamos lá. Ele fez isso por mim e por você. Não se esqueça disso. Aqui é a promessa de milhares de anos sendo cumprida de maneira que ninguém imagina. Aqui está sendo anunciado para Maria todo o peso das profecias do Antigo Testamento. A promessa do descendente da mulher que iria destruir as obras da serpente. A promessa daquele por meio de quem todas as famílias são abençoadas. A promessa daquele cujo reinado traz verdadeira paz sobre a humanidade. A promessa do Cordeiro que é imolado no lugar dos pecadores, é Ele que veio. E é o Senhor Jesus Cristo. A promessa do bom pastor que morre em favor de suas ovelhas. Ele veio. E essa promessa se cumpriu. E por isso eu insisto em dizer, se Deus prometeu, agarre isso com toda a convicção, mesmo que seja demorado demais. Ele não deixa de cumprir nenhuma de suas promessas. Mas olha só o que Maria pergunta para o anjo no verso 34. Como acontecerá isso se eu sou virgem? E, gente, a pergunta de Maria é muito pertinente, porque todos do povo de Deus conheciam histórias mirabolantes, onde Deus fez um casal de velhos ter filhos. No Antigo Testamento tem várias histórias assim, de mulher estéril que dá filho, de casais já idosos que também concebem. É uma pergunta legítima, mas ninguém jamais ouviu dizer de uma jovem grávida sem ter relacionamento com homem algum ficar grávida. Ninguém nunca ouviu dizer isso. No Antigo Testamento você não vai ouvir nenhum relato assim. No mundo você não vai ouvir nenhum relato igual a esse, porque é impossível. Para engravidar precisa ter relação. E por isso Maria pergunta, como vai acontecer isso, Deus? E é legítimo ela perguntar isso. O que demonstra que a dúvida de Maria era mais legítima que a dúvida de Zacarias que nós vimos semana passada. Porque Zacarias, ele duvida de fato. Né? Minha mulher já é velha, como que a gente vai ter filho, Deus? Né? Eu sou velho, minha mulher é velha, como que a gente vai ter filho? Aí o anjo, meu amigo, você não se lembra? Você não estudou a Bíblia? Você não foi na escola dominical? Você não lembra das histórias de Abraão e Sara? Você não lembra da história de Ana e Penina? Pelo amor de Deus. Aí o anjo Gabriel tem que dar aula de EBD para Zacarias. Né? E agora fica quietinho, fica mudo aí que já falou demais. Não, mas a dúvida de Maria é legítima. Como que isso vai se dar se isso nunca aconteceu na história e nem nunca vai voltar a acontecer? É uma dúvida legítima. E o anjo responde para ela. O Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E aqui, gente, é que nós chamamos o nascimento virginal de Cristo Jesus. Que ele nasce por meio da ação do Espírito Santo de Deus. E era necessário a ação do Espírito Santo de Deus para que a criança que fosse nascer não fosse afetada pelo pecado humano. Porque só alguém perfeito poderia nos salvar. Por isso ele é santo, filho de Deus. Ele é o próprio Deus que se encarnou no meio de nós. Só alguém perfeito poderia nos salvar. Alguém como mero homem não pode nos salvar, porque o homem é falho, homem é pecador, não existe nenhum homem que é perfeito. Deus só aceita sacrifícios perfeitos. Mas apenas Deus também não poderia nos salvar. Porque para nos salvar precisa de um homem perfeito, que cumpra toda a lei de Deus e que assuma todas as consequências da desobediência da lei. Então só um homem e só um Deus poderia nos salvar. Alguém que seja perfeitamente homem e alguém que seja perfeitamente Deus. Alguém que seja 100% homem e alguém que seja 100% Deus. E esse alguém é Cristo Jesus, o homem perfeito. Uma pessoa divina, com uma natureza humana, que nasceu de maneira extraordinária por meio da ação do Espírito Santo de Deus, de tal forma que ele não foi afetado pelo pecado. Ele nasceu sem pecado algum, viveu sem pecado algum, morreu sem pecado algum, por isso o seu sacrifício é aceito por Deus.
E mesmo sendo perfeito, ele carrega sobre si os nossos pecados para nos libertar do pecado, da morte e do juízo. Ele é o Salvador perfeito. Ele é aquele que eu e você precisamos. Por isso que o nascimento de Cristo Jesus por meio de Maria, por meio da ação do Espírito Santo de Deus, é fundamental para o processo de salvação. Porque se fosse de forma diferente, não seria. Era necessário que assim fosse, para que o nosso Salvador fosse perfeito. Deus se encarnou. Isso é um mistério do Natal. Deus se encarna, se forma gentil como a gente, para nos resgatar, para nos tornar dele. Mas olha só o versículo 36, também Isabel, sua parenta, e aqui o anjo está dando um sinal para ela, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Então o anjo dá um sinal para ajudar Maria a crer aqui. Tanto que a primeira coisa que Maria faz após esse relato é o quê? Sai correndo. Vai até Isabel para ver se era verdade, né? Aí a gente vê aquele relato maravilhoso que o ventre de Isabel vibra e ela começa a louvar a Deus. E aquele encontro que é uma loucura, que a gente chamaria de encontro pentecostal entre Maria e Isabel, né? Aquela loucura, né? Mas a primeira coisa que Maria faz é correr em direção a Isabel, e as duas celebram porque Deus cumpriu as suas promessas. Aí o anjo diz, pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Desde a criação nós vemos nada é impossível para Deus. Um Deus que fala e as coisas acontecem, um Deus que fala e os elementos surgem, um Deus que fala e as coisas vêm à existência. Mas geralmente nós usamos essa frase de maneira muito egoísta. Porque se nada é impossível para Deus, por que Ele não faz o que eu quero? Essa é a mentalidade das pessoas. Geralmente as pessoas que estão em crise existencial e passando por algum momento difícil, elas perguntam isso, pastor, se nada é impossível para Deus, por que Deus não faz o que eu estou pedindo? Né? Por que Ele não me dá o que eu quero? Por que Ele não atende a oração como eu quero, se nada é impossível para Ele? São perguntas que as pessoas fazem. Mas ao longo das Escrituras, Deus sempre faz o impossível, mas Ele faz o impossível com o objetivo de salvar o seu povo. Ele não faz o impossível para realizar um desejo pessoal, porque Ele não é um gênio da lâmpada. Ele faz o impossível, Ele sempre faz o impossível para salvar o seu povo. As 10 pragas do Egito, Ele visitou extraordinariamente o Egito para quê? Para salvar o seu povo. Abriu o Mar Vermelho, salvar o seu povo. Fez maná cair do céu para salvar o seu povo. Fez água sair da rocha para salvar o seu povo. Fez as muralhas de Jericó ruírem com o som das trombetas e gritos para salvar o seu povo. Deus realiza o impossível para quê? Para salvar o seu povo. Sempre. Tendo em vista a salvação do seu povo, saiba disso, Deus sempre vai realizar o impossível. Se for para resgatar alguém, para salvar alguém, para tirar alguém das trevas e levar para a luz, Deus vai fazer o impossível. Tendo em vista a salvação do seu povo, Ele sempre faz o impossível. E você precisa crer nisso. Você precisa crer que Deus realiza o impossível. E por isso se agarre com grande convicção a promessa de vida eterna. E quando nós pensamos em vida eterna, parece impossível, não parece? Agarre com convicção a promessa de vida eterna, porque Ele é o Deus do impossível. Agarre com convicção o fato que as Escrituras afirmam que o Espírito Santo habita em você, o que parece ser impossível. O Deus infinito habitar em nós, mas Ele é o Deus do impossível. Agarre isso com grande convicção. Agarre com grande convicção o fato de que Deus nunca vai desamparar você, mesmo que as circunstâncias afirmem o contrário. Mesmo que pareça impossível suportar e fugir da situação que você está vivendo, agarre com convicção que Deus não desampara os seus filhos. Agarre com grande convicção que Ele sempre vai te fortalecer e Ele sempre vai guiar os seus caminhos, mesmo que os seus caminhos pareçam escuros demais. Agarre com convicção que assim como Ele veio em humildade, Ele voltará em glória.
e Ele voltará para salvar o seu povo. Definitivamente. Essas coisas, assim como Maria, você deve agarrar com grande convicção. Por isso, no versículo 38, Maria encerra dizendo: eu sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a sua palavra. Maria não apresentou nenhuma objeção. Nenhuma. O preço é minha reputação ser manchada se o Senhor disse que aconteça comigo conforme o Senhor disse. O preço é José ficar desconfiada de mim? Não tem problema. Se foi o Senhor disse que aconteça conforme o Senhor disse. Olha a postura de Maria. Olha a convicção de uma menina de 12, 13 anos nos ensinando o que é confiar nas promessas de Deus com grande convicção. O que Maria fez? Agarrou a promessa de Deus com convicção. Ela creu. Diante de uma promessa que complicaria a sua vida, que mancharia a sua reputação, que comprometeria a sua relação com José, Maria afirma: sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a palavra de Deus. Imagina se nós agíssemos na vida assim, né? Que aconteça comigo conforme a vontade de Deus. Não importa o que aconteça. Se é a vontade de Deus, se assim Ele quer, que aconteça comigo conforme Ele deseja. Essa é a postura do cristão. Essa deve ser a nossa postura diante das circunstâncias da nossa vida. Se é promessa de Deus, se é isso que Ele quer, se é a vontade de Deus, que aconteça comigo o que Ele quiser. Isso é confiança. Isso é agarrar-se a Deus com convicção. Essa é a postura que se espera de nós como cristãos. Essa é a postura do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Mas se é a cruz que o Senhor quer, não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Se é o que o Senhor quer, que seja assim, que aconteça. Essa é a nossa postura. Diante das coisas que Deus está colocando diante de nós, mesmo que pareçam difíceis demais, mesmo que pareçam incompreensíveis demais, que aconteça com a minha vida conforme a vontade de Deus. Que pode acontecer o que for, Ele não vai me desamparar. Ele não vai desamparar você. Ele não desamparou Maria. Ele não desamparou seu Filho amado Jesus Cristo, que mesmo em meio à morte foi ressuscitado ao terceiro dia. Ele também não vai desamparar você. Caminhe com a mesma convicção de Maria. Que aconteça comigo o que foi da vontade de Deus. Que não importa o que aconteça, Deus, Ele sustenta os seus filhos. Deus, Ele não desampara os seus filhos. Você é capaz de afirmar isso? Independente do que aconteça na sua vida? Você é capaz de afirmar o que Maria afirmou? Eu sou servo do Senhor. Eu sou serva do Senhor. Que aconteça comigo aquilo que Ele quiser. Independente do que seja, você é capaz de afirmar isso? É essa postura de confiança, de convicção que Deus está nos chamando para ter nele. Que aconteça comigo o que Deus quiser. Para finalizar, eu quero citar uma frase de J.C. Ryle. Ele diz o seguinte: estejamos prontos, aí onde quer que seja, a fazer o que quer que seja, e a ser quem quer que seja, não nos importando com as inconveniências imediatas do presente, desde que estejamos certos da vontade de Deus, vendo claramente qual é o caminho do dever. Não importa quais são as inconveniências do presente, nós seguimos a Deus. Sou servo do Senhor, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Que você caminhe diante de Deus com essa convicção, com o coração, o mesmo coração que Maria teve, e que outros personagens da Bíblia também tiveram, que se submeteram e se agarraram a Deus com convicção,
independente das inconveniências de seguir a Deus, se agarraram a Deus com grande convicção. Que assim seja na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te bendizemos, Senhor. E te agradecemos porque o melhor presente nos foi dado. É o seu Filho amado Jesus Cristo. O maior tesouro nós temos, e é Cristo Jesus. O bem mais precioso nós temos, e é Cristo Jesus. Louvado seja o seu nome. Porque o Senhor um dia abriu os nossos olhos para nós enxergarmos o grande amor revelado no seu Filho amado Jesus Cristo, que suportou grande humilhação para compartilhar a sua vida conosco, que suportou grande sofrimento por amor a nós, por amor a seu povo, aqueles que estavam perdidos, mas que foram encontrados pelo Senhor. Aqueles que antes andavam desviados, mas agora seguem ao Senhor e declaram que não existe nada melhor nessa vida do que andar diante do Senhor. Louvado seja o seu nome, Senhor Jesus, por tão grande amor que o Senhor nutre por nós. O desejo do nosso coração e a oração do nosso coração é: Senhor, nós queremos nos agarrar com grande convicção às suas palavras, a tudo aquilo que o Senhor diz. A crer com toda a convicção de que aquilo que o Senhor diz é verdade, é vida para nós. Nos ajude, Senhor, a seguir o exemplo de Maria, para que nós nos submetamos a tudo que o Senhor colocar no nosso caminho com confiança, na plena certeza de que o Senhor conduz os nossos caminhos, que o Senhor cuida de nós e que o Senhor não nos desampara. Nós celebramos, exaltamos o Senhor, por nos considerar dignos de fazer parte da sua vida, de fazer parte da sua igreja. Nós celebramos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo. Nós celebramos o Cristo que vem em humildade e que virá em glória. Ó Senhor, que o nosso coração aguarde por esse grande dia. Que a oração do nosso coração seja: venha o seu reino. Que a oração do nosso coração seja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Que os nossos caminhos sejam sempre, Senhor, enquanto nossos pés estão firmados nessa terra, que caminhemos olhando para o alto, de onde vem a nossa salvação. Abençoe a sua igreja, Senhor, aqui do Olaria. Preenche o nosso coração com alegria, com fé, com convicção no Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Gente, então hoje nós temos o nosso almoço, tá? 12h30 na Associação de Moradores. Para quem não souber como ir, nós podemos direcionar você, nós podemos fazer uma caravana para ir até lá. E o negócio vai estar bom, tá? Vai ter prato feito, sobremesa, refrigerante, tudo all inclusive, tá? Então